estudo da Ceia da Vila, estudo da Escola Sabatina, e você fique confortável estar aqui à mesa entre nós. Eu trouxe aqui o Alexandre, que vai falar sobre o tema de Mateus 24 e 25, certo? Isso, exato. E Lição número... qual é a lição número 7? 7, isso. Quando a gente vai em Mateus capítulo 23, Jesus ele chama os discípulos e ele começa a dizer uma série de coisas para os discípulos em Mateus capítulo 23. Eu quero ler algumas dessas frases, porque essas frases são importantes para o contexto que a gente vai falar em Mateus capítulo 24, eu acho que vai guiar toda a nossa discussão aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 23, verso 4 diz assim, falando dos fariseus, né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Depois verso 8, mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Verso 11, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Verso 15, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam a vida dele vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que você. Verso 18, vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado pelo juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que significa a oferta? E aí verso 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Verso 30. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. E assim vai. Então, ou seja, todo o contexto de Mateus capítulo 23, Jesus dando uma dura, bem severa sobre a forma de ensino e de vida religiosa que todos nós que de alguma forma buscamos uma vida espiritual podemos cair no erro, né? Então eu não sei se alguma parte do texto aqui significou forte para você. Se significou, por favor, me interrompe e fala, mas tem algumas coisas aqui que para mim é muito forte, porque a gente trabalha e diz assim, e ele está querendo fazer esse paralelo, porque quando ele entra em Mateus capítulo 24, os discípulos eles estão tão atordoados com o que Jesus disse, porque Jesus começa capítulo 24 querendo dar um contexto, fala assim, tudo isso que eu estou dizendo que é ruim da vida religiosa, que simboliza isso que é o templo, isso vai cair, isso vai destruir, isso vai ser destruído. E aí os discípulos falam, mas isso só pode ser o fim do mundo. Todos os ritos, né? Os ritos vão cair. E só pode ser o fim do mundo. Então, Senhor, conta pra gente quais são os sinais do fim do mundo. E aí Jesus, ele não quer em nenhum momento, ele entra e fala, cara, isso não é ainda o fim do mundo. Mas já que vocês estão me perguntando, então eu vou contextualizar isso, vou falar bastante sinais disso que vai ser destruído para que depois possa de fato acontecer o fim do mundo. E algumas coisas muito fortes aqui que o texto fala. Que para mim fala, uma delas vocês gastam tanto tempo para converter alguém, e quando vocês convertem, a vida dele posterior é pior do que fosse antes de ser convertido. Coloca um peso maior em cima das costas. Aí eu falo assim, que momento a gente pode fazer isso hoje em dia, entendeu? Será que a gente não está se comportando da mesma forma em algum aspecto? Porque a gente trabalha tanto para revelar o reino de Deus, para mostrar o amor de Cristo, e depois que o cara... Mostra um evangelho que é simples, e depois se torna tão complexo quando a pessoa aceita. E cadê aquilo que diz que o fardo é leve, né? E meu jugo é suave? A vida religiosa se torna praticamente um fardo. É tanto não, é tanto não pode, é tanto você tem que se preocupar com o que você vai errar amanhã. Você fala, não é possível, eu não aguento isso. Então é nesse contexto, e ele foi outra coisa aqui também, né? Vocês criaram um juramento pelo dinheiro que é dado, e não pelo simbolismo daquilo que significa. Será que de alguma forma a gente vive dentro das nossas igrejas onde o dinheiro é mais importante que as pessoas? Ou os status, o poder tem sido mais importante do que o privilégio de sermos todos irmãos, que é o que o texto fala aqui também. E aí é nesse contexto que Jesus está dizendo assim, cara, isso aí precisa acabar, isso que eu vou vir para destruir, vocês estão achando que o fim do mundo é de fato quando o templo for destruído, mas isso precisa ser destruído.
Então, esse é o contexto, né, que Jesus está querendo dizer quando ele está falando dos últimos sinais, do fim do mundo. Ele está querendo trazer um pouco mais dessa reflexão de, cara, se preocupe com o ensinamento, se preocupe com a forma com que isso pode simbolizar, porque esses de fato são, e o ensino deles, e o que eles representam são os falsos profetas, os falsos cristos, que vão estar surgindo no meio de vocês, para que até aqueles, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, né? Bom. Então, nesse contexto aí que Jesus entra para o Mateus capítulo 24 para falar de falsos cristos, falsos profetas, últimos sinais. É nessa preocupação. E não querendo que a gente se preocupe em querer narrar os sinais para quando Jesus está prestes para voltar, entendeu? Uhum. Mas cuidado com o ensinamento que vai estar no meio de vocês até Jesus voltar. Sim, não se prende a esse rito que já vai ser destruído. Exato. E nessa perspectiva de falar sobre os falsos cristos e falsos mestres que viriam depois, qual que seria o segredo da vitória aí que ele traz para vencer, não cair nessa armadilha desses falsos profetas? Quando a gente vai para Mateus capítulo 14, antes do verso 12, ele fala várias coisas, né? Vocês serão entregados e perseguidos, nação se levantará contra nação, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será só o início. Mas aí ele, no verso 12 em diante, até o verso 14, ele começa a dar qual que é de fato a sustentação para a gente não ser enganado nessa época. Ele fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando ele fala aqui, mas aquele que perseverar, ele está atribuindo a perseverança ao mesmo contexto da frase. Uhum. Da mesma frase, onde tem uma vírgula, que está dizendo na frase anterior que esse perseverar está querendo fazer a relação com a maldade e com o amor que vai se esfriar. Uhum. Então, ao que você tem que perseverar? A que você também não deixe o seu amor esfriar. Esse é o contexto. E esse evangelho de amor não esfriando, quando for pregado, então virá o fim. A gente tenta convencer as falsas doutrinas e os falsos cristos com luta, com debate, com enfrentamento. Argumento melhor. E tudo isso, de alguma forma, a gente acaba entrando na própria doutrina dos falsos profetas, que é nação contra nação, reino contra reino. Uhum. E tudo isso que a gente separa pelas diferenças, mas não se une pelas intersecções. Não se une por nada, porque no final se quer ver quem é o vitorioso. E acaba entrando no mesmo contexto de luta e guerra. Ele fala, há algo que é capaz de interromper esse fluxo, que é o amor. E a forma como você vai divulgar isso agora, quando todo mundo entender que essa é a forma de lutar contra o falso Cristo e o falso profeta, quando se entender que esse é o princípio do Evangelho, aí então está pronto para chegar ao fim. Uhum. Então esse é o contexto de Mateus capítulo 24. Ele fala de várias coisas, os discípulos fazem uma... Porque quem começa o capítulo falando sobre o final do mundo não é Jesus, é os discípulos. Uhum. Eles puxaram. Eles que puxaram o assunto. Jesus falou, cara, vocês estão preocupados com uma coisa que não é pra vocês ficar preocupados, não. Estão tão apegados àquelas coisas que eles tinham, aos ritos, às tradições e tudo aquilo que os judeus diziam para eles que era o mais importante, e quando falavam, vai acabar isso aqui, o cara falava, ixi, agora acabou o mundo. Vai acabar o mundo? Aí eu faço a pergunta, se acabar a tua religião hoje, Jesus falar... Se fechar a igreja. Será que você vai estar no mesmo questionamento para Jesus falar, cara, tá acabando o mundo? Então é algo a gente pensar, porque se hoje a gente tira a religião das pessoas, parece que para elas acabou tudo o que elas são. Uhum. Ou seja, aquilo que nós somos não é aquilo que Deus é para mim, mas aquilo que aquilo que me atribuíram como poder de achar que eu tenho a verdade. Uhum. Então Deus está querendo quebrar isso. Ou que ele está em um lugar, né? Assim que ele fez a comparação com o altar e a oferta, né? Exatamente. Que está naquele lugar, não é a representação, não é o símbolo. Então está na hora da gente começar a pensar nesse contexto de Mateus capítulo 24, sobre os últimos dias, os finais do tempo. Não muito sobre o que a gente precisa traçar, ou se a gente precisa estar atento com as coisas que vão estar acabando, mas qual é a doutrina, qual é o principal do que a gente precisa estar vivendo, entendeu? Boa. Porque o resto Jesus vai estar cuidando, tomando conta aí. No resuminho aí, tem no capítulo 25, se não me engano, a palavra das 10 virgens, né? Qual a mensagem central que você acha que tem que levar e a relação que tem com o óleo lá na candeia que usava na... Eu queria
ler, mas não vai dar tempo da gente ler o texto de Mateus capítulo 25, esses 13 versos. Uhum. Mas ele fala que há uma diferença entre as prudentes e as insensatas. Que é no momento que ambas estão fracas e ambas precisam do óleo para que na hora que o noivo chama, uma tem óleo de reserva e a outra não tem óleo de reserva. E aí o grande desafio e a gente já tem como há muito tempo estudado que esse óleo significa o Espírito e beleza. Mas a pergunta-chave não é se o óleo é o Espírito, mas por que o óleo sendo Espírito isso faz total diferença. Esse que é o ponto-chave. E aí eu quero só ler um texto aqui, que é Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 3, porque a gente vai começar a entender qual que é a diferença do Espírito nesse simbolismo das virgens, e porque ter esse Espírito, ter esse óleo extra faz diferença, e porque eu não consigo compartilhar esse óleo. Essa é uma outra pergunta também. Porque, cara, parece muito egoísta. Se eu tenho óleo de reserva, por que eu não compartilho com você? E parece um espírito totalmente contra o reino, sabe? Falar assim, cara, eu tenho, se eu der vai faltar pra mim, então não. Então eu vou ficar cuidando do meu, porque eu sei que se lasque. Mas por que esse simbolismo de não é possível compartilhar esse óleo? E eu quero ler esse texto aqui de Gálatas capítulo 3, verso 1 a 3. Ele diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aí depois do texto de Filipenses 2, 1 a 3, quando fala, né, que Deus é em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu acho que a gente está na hora e já tardiamente tentando entender que a vida de um cristão que vive no reino de Deus, que está preparando a volta de Cristo, ou está preparando o mundo para a volta de Cristo, como uma vida no Espírito. E o que isso significa? Que tem muito mais a ver com aquilo que eu entendo do Espírito e o que ele comunica comigo, do que aquilo que eu faço certo por simplesmente achar certo. Posso complementar? Por favor. Outro texto aqui. Tem Romanos 12, no versículo 4. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Complementei, né? Opa! Então assim, cara, e por que a gente não consegue compartilhar? Porque comunhão com o Espírito, ouvir a voz do Espírito, saber o que o Espírito tem para dizer para mim e para você, não é algo que eu ensino para ele, não é algo que eu ensino para você. É algo que você precisa discernir como o Espírito fala com você. Porque o Espírito, você pode ter sempre duas decisões certas. Qual das duas que você vai fazer? Às vezes, como diz o texto de Romanos, que pecado é tudo aquilo que você faz sem fé. Ou seja, você pode fazer coisas certas, você pode estar obedecendo segundo a sua consciência por coisas que sejam certas, mas se não for segundo o Espírito, não serve para nada. São certas, mas não são boas. São certas, mas não são boas. E é esse o contexto de Mateus, quando ele completa da parábola dos talentos, né? O ponto não é ter ou não ter talento. A história, o foco da parábola dos talentos não é aquele que produziu, mas aquele que não produziu. E por que ele não produziu? Porque ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque aquele que se baseia na relação com Deus, por aquilo que entrega, você sempre vai se achar em falta e achar que Deus vai cobrar mais daquilo que você tem condição de entregar. E aí, em vez de você produzir, você vai esconder. E aí o Senhor vai falar, mas se você fosse inteligente o suficiente, você botava no banco, porque até isso produziria. É isso aí, a gente precisa começar a entender um pouco mais do que é o Espírito, do que é essa produção de talentos, não baseada na minha capacidade, naquilo que eu sei que é certo, mas em saber todo dia o que o Espírito em mim e ao meu redor e nas pessoas está me conduzindo a fazer. Boa, valeu Ale, obrigadão aí pelo estudo, que a gente entenda cada vez mais a discernir, não entre certo e errado, mas o que é bom e o que não é bom. Amém. Valeu. Deus abençoe e que a gente se vê na próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.